E eu quero que você já abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 4, para a glória de Deus. Aqui eu quero estudar com os irmãos, aprendendo um pouco mais na palavra de Deus. Eu titulei aqui alguns cuidados que devemos ter na nossa caminhada com Cristo. Alguns cuidados que eu preciso, alguns cuidados que você precisa, que nós precisamos como cristãos, né? Nessa caminhada com Jesus. Efésios capítulo 4. Abra aí em nome de Jesus. O versículo é o primeiro. Efésios 4, 1. Em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Acharam aí, irmãos? Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor. Isso aqui é Paulo falando, né? O que ele implora então? O que ele está rogando, né, para nós? Que andeis como é digno da vocação, ou seja, da missão, né? Como que fostes chamados, né? Então aqui nós sabemos que foi o próprio Jesus que nos chamou, né? Foi o próprio Jesus que nos elegeu, né? Nessa nova caminhada. E nós temos aqui que andar com dignidade, né? Porque o Senhor que nos chamou, Ele é santo, né? E o que ele fala aqui? Mas no versículo 2, a forma que eu preciso, que você precisa e que nós precisamos, então, caminhar, andar, né? Nessa nova caminhada, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, né? Que é aquela paciência extrema, né? E o que mais que ele fala? Suportando-vos uns aos outros em amor, né? Então, o apóstolo Paulo aqui, ele está nos ensinando que nós temos sim que ter um certo cuidado, né, nessa nova caminhada. Nós como cristãos, né, nós temos que ter esse cuidado de andar como dignos, né, do próprio Senhor que nos chamou. E eu coloquei aqui para não esquecer, quando nascemos de novo, né, ou seja, quando nós aceitamos Jesus e fomos batizados, nós nascemos de novo. Então nós somos convidados para fazer uma nova caminhada, né? Agora como cristão. O que é cristão? Aquele semelhante a Jesus, né? Então nós temos um convite novo, né, para fazer essa nova caminhada. E essa trajetória, irmãos, eu quero que vocês entendam, essa trajetória, ou seja, essa nova caminhada, ela não pode ser feita de qualquer maneira. E eu quero aqui estudar com os irmãos uns padrões, né, que o próprio Jesus estabeleceu por meio da sua palavra, que eu preciso, que você precisa, então, para caminhar como dignos do nosso chamado, como o apóstolo Paulo aqui falou, né, como digno da nossa vocação, da nossa missão. Abra sua Bíblia lá em Mateus. Mateus é o próprio Jesus aqui, então, né, nos dirigindo, nos ensinando da forma que ele estabeleceu, então, para os seus discípulos ali, né? Mateus 16, 24. Mateus 16, 24. Aqui no meu sobretítulo está escrito: o discípulo de Jesus leva a sua cruz, né? Então, nós como discípulos, nós temos uma missão, né? Que o próprio Jesus, então, estabeleceu aqui para mim e para você. Qual que é essa missão, então? 24 diz assim, versículo 24, né? Acharam aí? Mateus capítulo 16, versículo 24. Então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, tome
sobre si a sua cruz e segue-me, né? Então, se você, se nós queremos e precisamos, né, ter esse cuidado nessa nova caminhada com Jesus, ele está nos dizendo que nós precisamos renunciar, né? Eu coloquei aqui, o próprio Jesus diz que é preciso renunciar a si mesmo, né? Ou seja, negar, né? Quando ele fala renunciar, é negar o quê? O desejo, nossos próprios desejos, o nosso eu, né? O desejo da nossa carne. Aí eu coloquei aqui, uma pergunta, né? Qual é a renúncia que você tem feito por amor de Deus, né? Por amor de Jesus? Qual é a renúncia que eu tenho feito, que nós temos feito por amor do nosso chamado, né? Nós aprendemos lá com Paulo que nós temos que andar como dignos, né? Da nossa vocação, ou seja, do nosso chamado, da nossa missão. E para andarmos dignos do nosso próprio Senhor, que foi quem nos chamou, nós precisamos renunciar, né, irmãos? E qual tem sido a sua renúncia? O que você tem de fato renunciado por amor de Jesus, né? Por amor do seu chamado. Entenda, não existe evangelho sem renúncia, nem vida cristã sem o carregar da cruz, ou seja, assumir a sua missão, né? E siga-me, ou seja, vamos nessa nova caminhada, né? E aqui então eu coloquei algumas coisas que nós precisamos renunciar, né? Quantas vezes você já pensou em se vingar, né? Vingar de alguém, né? Que de repente te fez mal, falou mal de você, mas por amor a Deus você renunciou, né, esse desejo. Quantas vezes você desejou mentir para encobrir um erro ou fugir de um problema, né? Mas por amor a Deus você renunciou, né? Tudo isso e outras coisas mais são essa luta diária que nós temos que enfrentar, né? Renunciando o nosso próprio desejo, ou seja, renunciando o desejo da carne, né? Então, o que Jesus falou aqui em Mateus 16, 24? Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Eu quero que você abra também lá em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. O versículo é o 16. Gálatas 5,16, diz assim a palavra de Deus, né? Digo, porém, andai em espírito, e não cumprirei a concupiscência da carne, né? Então nós precisamos ter este cuidado de andar em espírito, né? Não cumprindo essa concupiscência da carne. Nós já aprendemos aqui, né, com o pastor, o que significa concupiscência. Concupiscência é o desejo desenfreado da carne, né? Então nós temos que ter esse cuidado na nossa nova trajetória cristã, né? Ou seja, nessa nova caminhada com Jesus, nós temos que ter esse cuidado e de não andar na concupiscência da carne. Por quê, irmãos? Diz assim aí no versículo 17: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E esses opõem-se uns ao outro, para que não façais o que quereis, né? E eu coloquei aqui, todo aquele que aceitaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, terão que enfrentar
esta dura batalha em seu próprio ser, né? Que a Bíblia chama de carne, né? Que a Bíblia chama então de carne. E quais são esses desejos? Os desejos sexuais, né? São desejos da carne. A avareza, os vícios, a mentira, o ódio e outras coisas semelhantes a essas lutam contra o espírito, né? Semelhante a essas, luta contra o espírito, que todos recebem ao declarar o Senhor como seu Senhor, né? Quando então nós aceitamos Jesus, passamos pelo batismo ali, nós então traçamos uma nova caminhada de vida. Não vamos mais andar como antes andávamos, né? Precisamos ter esse cuidado, né? Então eu coloquei que nós precisamos ser esse imitador de Cristo. O próprio padrão para essa caminhada é ser imitador de Cristo, né? Nós precisamos ser imitador daquele que nos elegeu, né? Daquele que nos chamou, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então é isso que eu quero que você leve, né? Guarde aí, que você procura não esquecer que nós temos que renunciar os nossos desejos da carne, né? Embora somos já novas criaturas, né? Mas nós ainda estamos nessa carne, e essa carne ela sempre vai estar batalhando contra o nosso espírito. Mas a pergunta de Deus para mim e a pergunta de Deus para você nesta noite é: qual é a renúncia que você tem feito por amor de Cristo, né? O que você tem renunciado? Qual é o desejo da carne? Eu sei que quando eu estou falando aqui, o Espírito Santo já está trabalhando aí no seu coração, né? Você já está lembrando de coisas que você sabe que está da sua carne, né? Que está querendo que você viva, e você sabe que você precisa renunciar. Então, qual é a pergunta para mim e para você? Qual é a renúncia que você, que eu temos feito por amor de Jesus? Não podemos esquecer que não existe evangelho sem renúncia, e nem vida cristã sem o carregar da cruz. Amém, irmãos? Guarde essa palavra em nome de Jesus, né? O tempo aqui, ele é curtinho, né? Mas eu creio que o Espírito Santo já trabalhou, né? Já falou ao seu coração, em nome de Jesus. Amém?